crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula hoje é Ciências Humanas, no livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos, e nós vamos dar continuidade à atividade 6. Nós paramos na página 134, no último exercício. Nós estávamos conversando sobre meios de comunicação. Conversamos um pouco sobre como nós nos comunicamos, sobre os primeiros meios de comunicação que apareceram, sobre essa revolução que nós temos tido nas últimas décadas, de tantos meios de comunicação que evoluíram muito por causa da internet. Vocês fizeram ali uma atividade para escrever a legenda de cada foto, depois preencher uma linha de tempo para ver quando cada objeto ou instrumento que é usado, né, como nos meios de comunicação, surgiu. Agora, nós vamos para a questão 3. Vamos lá? Agora procure descobrir e responda. O que é necessário para que cada um dos objetos ou instrumentos representados funcione? Justifique sua ideia e seu ponto de vista. Então, quais são mesmo os instrumentos que nós usamos para nos comunicarmos? O rádio, a TV, o celular, o notebook. O que eles precisam para funcionar? Então, vocês vão colocar aí o que vem à cabeça de vocês, porque nós vamos desenvolver esse pensamento agora lendo este texto. O texto está na página 135 e ele vai nos ajudar a reelaborar essa ideia da questão 3. Vamos lá? Letra A. A partir da leitura deste texto, procure completar ou reelaborar sua ideia, sua resposta e ideias iniciais sobre a questão. O que é necessário para que cada um dos objetos ou instrumentos representados funcione? Então, você vai voltar lá naquela primeira atividade. O que é necessário para que o computador funcione? O tablet, aquela prensa, a primeira prensa, a prensa de Gutenberg. Será que ela precisava de energia elétrica ou ela era com força manual? Dá uma pesquisada, vocês vão encontrar vídeos muito legais sobre essa prensa de Gutenberg. Não é essa a resposta que nós esperamos de vocês aqui. A partir da leitura do texto, vocês vão retomar. E se eu quiser colocar uma outra coisa, se eu quiser colocar um aparelho de som, eu posso? Pode também. Você pode complementar a sua atividade. Letra B. Faça a relação e correspondência entre alguns parágrafos do texto e os temas de que tratam. Procure descobrir o tema geral deste texto. Então, você vai ter que voltar no texto que eu acabei de ler, por isso é importante você ler de novo o texto, e você vai tentar identificar qual é o assunto do primeiro parágrafo. Ah, é esse, então eu vou colocar primeiro aqui, de primeiro parágrafo. Onde está resumido o assunto do segundo parágrafo? Ah, eu acho que é isso, gente, não é esse, tá? Eu estou fazendo aleatoriamente. Então, eu vou escrever segundo aqui. Do terceiro, do quarto e do quinto parágrafos é o mesmo assunto. Do sexto parágrafo, qual é a ideia principal dele? Do oitavo, e qual é a ideia de todo o texto? Qual é o tema, o assunto do texto? Tá bom? E aqui a gente tem alguns parágrafos fazendo o fechamento dessa atividade 6 inteira. Vamos ler? Neste item, estudamos que os meios de comunicação desempenham um papel importante, estando presentes em nosso cotidiano. Vimos como alguns objetos e instrumentos relacionados com os meios de comunicação funcionam, quais são suas fontes de energia, como e quando alguns foram inventados e aperfeiçoados pelas pessoas para auxiliarem o processo de comunicação. Estudamos também sobre o chamado e-lixo, pilhas e baterias, e sobre os cuidados que devemos ter com este tipo de lixo para não prejudicar o meio ambiente e a vida das pessoas que nele vivem. Então, eu vou parar aqui. Então, gente, aqui eu acho que o texto não falou com a gente, não. Vamos conversar esse finalzinho? Nós usamos as baterias para carregar os celulares, não é? Nós usamos bateria para carregar o computador, o tablet, que são aquelas baterias internas que a gente não tira. A gente põe na tomada, ela carrega, tira da tomada e ela, às vezes, dura o dia inteiro, depende do uso do aparelho. E nós também temos aquelas pilhas pequenininhas que a gente coloca dentro do controle da televisão, que a gente coloca, às vezes, dentro da lanterna. Então, essas pilhas e baterias que o texto está chamando de e-lixo,
Elas não podem ser jogadas no lixo comum. Vamos relembrar lá as ciências naturais que nós estudamos, a retirada, né, dos recursos naturais, aí depois que a gente tem que economizar os recursos naturais, e depois nós também conversamos sobre a questão da reciclagem, da reutilização. Então, pilhas e baterias não podem ser, né, jogadas no lixo, junto com o arroz, o feijão, junto com o papel higiênico, com a fralda, não pode. E também não pode ir com lixo reciclável. Professora, mas a pilha por fora e a bateria não é de metal? Por que eu não posso colocar junto com os metais? Porque ela tem substâncias que fazem mal para a saúde. Então, pilhas e baterias, o que é o ideal? Vou dar uma dica para vocês. Tenha na sua casa uma caixinha. Pode ser uma caixa de perfume, que é uma caixa maiorzinha assim, né? Tem que ser uma caixa maior, precisa ser uma caixa grande, uma caixa maiorzinha. Você faz um furinho nela em cima, igual se fosse um cofrinho. A pilha não funciona mais, você não joga ela no lixo, você vai jogando dentro dessa caixinha. A bateria do celular também. E depois, existem pontos na cidade de São Paulo, em todas as cidades, que recolhem essas pilhas. Porque se essas pilhas forem jogadas junto com o lixo comum, vai lá para o aterro sanitário, elas vão ser enterradas, elas soltam um líquido. E este líquido contamina o solo. Se chegar no lençol freático, que é a água, os lençóis de água subterrânea, contamina o lençol freático, vai intoxicar os peixes e os animais aquáticos, vai contaminar o nosso alimento, que é plantado naquele solo contaminado, e vai fazer mal para a nossa saúde. Vejam só como as nossas matérias, elas se comunicam, né? Então, fica aqui essa última reflexão do capítulo para nós. Faça uma atividade com capricho. Tem dúvida? Escreve lá no mural ou na tua própria atividade e manda para a gente, tá bom? Um beijo de todas as pros. Tchau, crianças. Até o nosso próximo vídeo.